Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Hoje eu vou contar a história da Natasha Campucci, que é essa mulher aqui. Hoje ela tem 32 anos e eu vou contar a história dela baseada no livro dela que eu li. Esse livro aqui eu comprei ele no início da quarentena. Muito irônico isso, eu comprei esse livro acho que uma semana antes de saber que eu iria ficar em casa. O trauma psicológico é o sofrimento dos impotentes. Ele tem início no instante em que a vítima se torna indefesa diante de uma força que a subjuga. Quando essa força é da natureza, nós a chamamos de catástrofe. Quando é exercida por outros seres humanos, nós a chamamos de violência. Eventos traumáticos sobrepujam os sistemas habituais de cuidado que oferecem às pessoas a sensação de controle, pertencimento e sentido. Esse parágrafo é a introdução do livro. Quando você está lendo o livro, faz muito sentido no final e no decorrer dele. Natasha Campucci, ela nasceu no dia 17 de fevereiro de 1988 em Viena, na Áustria. A Natasha, ela nasceu numa família bem humilde. A mãe dela era costureira e o pai dela era padeiro. Ela tinha mais duas irmãs, mas ela era mais nova. E na família dela, ela sempre se sentiu uma das filhas mais excluídas. Ela tinha bastante problema em relação ao peso, então ela se sentia muito inferior, ela se sentia bem deprimida em relação a isso. Ela sentia que a mãe dela não gostava tanto dela como das irmãs. E ela sofria bastante bullying na escola também por causa do seu peso. O pai e a mãe dela eram divorciados e ela sempre manteve uma ótima relação com o pai, mas com a mãe ela sempre tinha muitas brigas. As brigas normalmente eram porque a mãe brigava com o pai, então ela ficava bem brava e acabava discutindo muito com a mãe dela. Embora ela tinha a guarda compartilhada, né, ela passava a maior parte do tempo com a mãe e as irmãs e alguns finais de semana ela passava com o pai. Ela comenta que ela tinha uma ótima relação com a avó, que era uma pessoa que fazia ela se sentir muito segura. No dia do desaparecimento da Natasha, ela tinha 10 anos de idade e essa idade ela queria conquistar muito rápido, porque com essa idade ela teria conquistado o direito de ir a pé para a escola. Então ela estava bem feliz por isso. Sempre antes de ir para a escola ela se despedia da mãe, né, dava um beijo, um abraço. E nesse dia ela tinha brigado no dia anterior com a mãe, então ela saiu muito brava de casa e foi a primeira vez que ela foi a pé para a escola. No caminho para a escola, ela avista assim um homem escorado numa van branca, um homem de cabelos castanhos, olhos azuis, e ela comenta aqui no livro que na hora ela sentiu como se fosse uma intuição, um pressentimento ruim vindo daquele homem, só que ela achou que fosse normal por ela estar indo sozinha pela primeira vez para a escola, que ela teria medos, então ela seguiu em frente. Quando ela passou pelo homem, o homem a agarrou e tocou ela para dentro da van. No livro ela comenta que ela achou ter gritado muito e pedido socorro muitas vezes, mas na verdade ela estava num estado de pânico total e a mente dela fez ela acreditar que ela estava pedindo socorro na hora, mas na verdade ela estava calada. Dentro da van, o sequestrador só falava para ela muito euforicamente que eu tenho que te entregar para os outros, eu tenho que te entregar para os outros. Ele dirige até uma floresta e chegando lá ele começa a falar muito alto e muito bravo, dizendo eles não estão aqui, eles não estão aqui. Daí ele pega o telefone, liga para alguém e no telefone ele fala, mas ela não consegue ouvir. E aí ele volta pra van e na van ele acaba falando que eles não vêm, eles não vêm. Então ela achou na hora que algo poderia ter dado errado ou aquela encenação poderia ser somente um truque dele. O sequestrador dirigiu até a casa dele e chegando lá ele a colocou num quarto de 5 metros quadrados, onde tinha uma cama, tinha uma pia, um vaso sanitário. O local ele cheirava muito mal, não tinha luz natural, a única ventilação que tinha era um tubo de ventilação fixado no teto, que era onde vinha a ventilação do cômodo. O nome do sequestrador era Wolfgang Priklopil. Ele era um austríaco comum,
Ele morava sozinho, ele trabalhava de técnico de comunicação na empresa Siemens e ele era descrito pelos seus vizinhos como sendo um homem muito reservado, muito tímido e nunca foi visto com nenhuma companhia, ou seja, nunca foi visto acompanhado por nenhuma namorada. Nas primeiras horas que ele a manteve no cativeiro, ele sempre dizia pra ela que ele tinha ligado pros pais dela pedindo resgate, que ninguém queria pagar o resgate, que ele poderia ficar com ela. Ele vivia colocando na cabeça dela de que ninguém ligava pra ela e que ninguém não tava nem aí que teriam raptado ela. A partir daí ele dizia pra ela que como ninguém a quis, ela seria de propriedade dele a partir de então. Durante o sequestro, o sequestrador, eu vou falar sequestrador, gente, porque o nome dele é muito difícil. O sequestrador, durante esse tempo, ele recebia a visita da avó, da mãe, e nenhuma delas suspeitou em nenhum momento que ele mantinha alguém em cativeiro. Esse cativeiro onde ela estava ficava como se fosse o porão da casa e a porta era uma porta muito pesada, era uma porta de concreto. Então era um quarto à prova de som também, então ninguém conseguia ouvir ela e nem imaginar também, porque a entrada era muito pequena e era muito bem escondida. A Natasha, ela menciona no livro que ela, por diversas vezes, ela foi espancada, foi humilhada, ela vivia constantemente, ela cresceu ouvindo aquele homem dizer que ela era a propriedade dele, que os pais não estavam nem aí, que não estavam procurando, que não se teve notícias dela em lugar nenhum. Ela conta todas as agressões que ela sofreu, ela conta que teve uma vez que em uma semana ela sofreu 200 agressões, então o cara ele era extremamente maluco, ele era uma pessoa que tinha um toque para limpeza muito grave, ele não podia ver sujeira, então ele acabava também raspando a cabeça da Natasha sempre para que não caísse cabelo, para vocês terem uma ideia do quanto de toque que ele tinha. Às vezes ele fazia ela tomar vários banhos por dia também. No livro ela conta que ela tentou algumas vezes suicídio, só que quando ela estava realizando o ato, ela acaba sendo interrompida ou uma voz lá no fundo diz pra ela que um dia ela ainda vai ser encontrada, então ela acaba desistindo do suicídio. Com o tempo ela acabou ganhando confiança desse sequestrador, então aos pouquinhos ele acaba levando livros para ela colorir, ele acaba disponibilizando uma televisão, uns vídeos cassetes, né, na época com desenhos, com programas para ela assistir. Aos poucos ela vai conquistando a confiança, mas mesmo assim ele não a deixa de maltratar, ele continua batendo nela. Ele era uma pessoa que, se ele estava incomodado com alguma coisa naquele dia, ele acabava descontando nela. Se ela falasse algo que não o agradasse, ele descontava nela, ele batia nela. Teve uma vez que ela menciona no livro que ela se recusou, ele pediu para ela ajoelhar aos pés dele porque ele era o rei. Tinha umas coisas bem doidas, assim, ele era bem malucão. Então ele pediu para ela se ajoelhar aos pés dele e nesse dia ela se recusou. E nesse dia foi o dia que ele fincou uma faca no joelho dela. Era desde socos, era socos no rosto, chutes. E esse sequestrador, esse homem, ele oscilava muito. Ao mesmo tempo que ele era violento com ela em algumas ocasiões, ele queria agradá-la em outras. Ele sentia pena em outras. Então, às vezes ele era violento e em outros momentos ele vinha com comida, com doces para agradar, com televisão para ela assistir, levava ela para o cômodo de cima. Só que toda vez que ele levava ela pro cômodo de cima da casa, pra sala, pra cozinha, sempre com tudo trancado, ele sempre exigia que ela fosse seminua lá pra cima, porque era uma forma dele também controlá-la e intimidá-la. Às vezes ele fazia ela cozinhar, algo que a mãe dele fazia pra ele, e quando ela fazia na hora de comer, ele dizia que ficou ruim, que ficou horrível, que ela não era tão boa quanto a mãe dele. Imagina assim, gente, ela ficou 8 anos em cativeiro. Ela cresceu tendo aquele homem como a única influência, então ele era a única companhia, ele era a única influência, ele era quem trazia água, trazia comida, quem batia, quem agradava, era quem trazia as notícias de fora. Ele sempre ameaçou ela dizendo que se ela tentasse fugir ele ia matar ela e depois ele ia se matar. Então imagina crescer ouvindo isso, é um bloqueio emocional, ela se trava emocionalmente, ela não consegue
ir contra aquilo ali. Então é algo que tá além do nosso conhecimento, tá além da gente querer julgar. Natasha, ela ficava às vezes muito tempo sem comer, ela emagreceu muito. Ela comenta também que quando ela tinha 15 anos de idade, ela chegou num ponto que ela não queria mais tentar fugir nem pensar sobre, ela já tinha se convencido que ela iria viver ali para sempre. Ela comenta que ela nunca foi abusada sexualmente, embora havia muitos rumores, porque se o homem a mantinha sob controle absoluto, fazia ela andar seminua pela casa toda vez que ela subia para os cômodos de cima, mas ela afirma que não. Tinha momentos que ele se sentia solitário demais e que ele pedia para ela dormir com ele no quarto dele, e sempre algemava ela na cama para ela não escapar, mas ela nega qualquer tipo de abuso, que ele era totalmente maluco em todos os sentidos, mas em relação a sexo, a abuso sexual, ele nunca chegou a cometer. Ela foi mantida por 8 anos em cativeiro nessa situação, até que no dia 23 de agosto de 2006, o seu sequestrador ele estava limpando a sua van no pátio da casa e decide pedir ajuda para ela. Ela fazia isso às vezes, mas ela nunca tentou nada. Então nesse dia ela vai ajudar ele a fazer a limpeza da van, ela passa o aspirador e aí num determinado momento ele recebe uma ligação no celular dele e ele vai atender. Então por alguns segundos ele se retira do local, entra na casa para falar ao telefone, ela olha pro portão e o portão ele tá semi-aberto e ela fica naquela indecisão, será que eu fujo, será que eu tento? E foi nesse momento que ela decidiu fugir. Ela saiu correndo desesperada pela vizinhança sem saber para onde ir. Ela acaba esbarrando num senhor com uma criança, ela pede o celular emprestado, pede ajuda e o senhor diz que não tem celular, meio que olha para ela meio desconfiada e não ajuda. Ela segue correndo, ela entra no jardim de uma outra casa, ela avista uma senhora na janela e ela pede socorro. Ela fala quem ela é, sou a Natasha Campucci, fui sequestrada, preciso que você ligue pra polícia. E a senhora, ela simplesmente diz assim pra ela sair do gramado dela, porque ela estava estragando o gramado, e ainda reclama porque que ela foi procurar logo ela. Então essa senhora ela acaba ligando pra polícia e a polícia chega, e a polícia passou várias perguntas, ela fala o nome dela, eu sou a Natasha Campucci, eu fui sequestrada em tal data, eu tinha 10 anos, e os policiais imediatamente eles confirmam a informação e levam a Natasha. Logo depois a polícia vai até a casa, do sequestrador, mas eles não encontram ele lá. E algumas horas depois eles acabam descobrindo que ele acabou se suicidando, ele acaba se jogando na frente de um trem. E isso ele sempre dizia pra Natasha, que se um dia ele precisasse matar ela, ele mataria ela e se mataria, ou se um dia ela fugisse, ele se mataria logo depois, porque ele preferia se matar do que passar o resto da vida na prisão. Após a Natasha sair da liberdade, ela teve um encontro com os pais, ela teve que lidar com toda a repercussão do caso aqui fora. Ela ficou muito abalada, ela foi sujeitada a muitas entrevistas. Com o tempo a Natasha ela acabou processando a polícia, ela ganhou milhões na justiça por isso, porque a polícia teve muitas falhas na investigação, que ela ficou sabendo depois que ela saiu. Teve pessoas que viram ela sendo jogada para dentro da van, eles tinham essa informação, eles chegaram a ir na casa do sequestrador, suspeitando que ela pudesse estar lá, e eles não fizeram uma revista apropriada. Devido a isso e outras coisas que ocorreram, ela acabou colocando na justiça. Ela ganhou muito dinheiro. Ela ganhou muito dinheiro com um livro que ela escreveu. E embora muitas pessoas a julgaram por ela ter lucrado com o que ela sofreu, que uma vítima não deve fazer isso. Então, muito pelo contrário, se ela sofreu tudo que ela sofreu, ela tem todo o direito de usar isso a favor dela. Entendeu? Hoje a Natasha, ela tem 32 anos, ela vive sozinha no seu apartamento. Ela comenta que raramente ela sai de casa, então ela se tornou uma pessoa muito fechada, mas ela ainda continua trabalhando com psicólogos para tentar mudar um pouco esse jeito. Hoje o relacionamento com os pais também são bem distantes, em função de todos esses anos distantes dos pais. Eu acho que criou um bloqueio muito grande, que também hoje ela também está trabalhando em cima disso. Ela tem uma grande dificuldade também em confiar nas pessoas. Ela tem um grande problema em confiança, mais do que justificável, Assim como eu comentei que eu comprei esse livro, eu li esse livro quando começou a quarentena, serviu muito de ajuda, porque a gente reclama muito, da quarentena, de como foi ruim ficar dentro de casa, mas nada se compara ao que essa menina passou. Então nós somos privilegiados de termos
a oportunidade de estarmos dentro da nossa casa e termos o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, que é algo que não tem preço. Eu vou deixar aqui o link do filme que tem sobre ela aqui no YouTube. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje. Me siga nas redes sociais, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo!